Finalmente temos o trailer final de Stranger Things quinta temporada e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa de tudo que tem nesse trailer. Pra quem não me conhece, eu sou a Bezega, eu tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e não vou enrolar muito aqui, já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal que vai ter uma cobertura completa de Stranger Things. Vamos lá, gente, eu estou surtando com esse trailer. Eu não sei dizer pra vocês o quanto que eu surtei, eu estava trabalhando a hora que esse trailer saiu, mas vamos lá falar sobre tudo que tem nele. O trailer simplesmente começou mostrando ali que é aquela biblioteca, meio igreja ali de Hawkins. Eu não sei dizer exatamente se é uma biblioteca ou se é a igreja, mas é o lugar onde o Will foi resgatado lá na primeira temporada. E a gente vê ali aparecendo aquilo no mundo invertido e o Demogorgon como se ele estivesse entregando alguma coisa pro Vecna. E nada tira da minha cabeça, que é o Will. Isso vai ser um flashback lá de 83, quando o Will foi raptado. Então a gente finalmente vai ter uma conclusão ali do que aconteceu com o Will, por que o Vecna deixou o Will vivo, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Vamos falar das próximas cenas. Logo em seguida disso, a gente já teve o Dustin chegando na escola, dá pra ver que ele tá bem chateado, que ele tá bem sério, assim. Já teve algumas entrevistas que os irmãos Duffer falaram que a amizade, inclusive, do Dustin com o Steve vai estar abalada nessa temporada. E eu acredito que é muito por conta do luto que o Dustin tá tendo que lidar ali da morte do Ed, né? Então, a gente vai ver que ele vai estar, assim, destruído. E por falar em destruição, a gente tem uma visão, assim, mais ampla de como que ficou a cidade de Hawkins ali depois dos acontecimentos da quarta temporada. A gente teve uma visão de cima de tudo ali destruído e a cidade começando a se erguer. Essa imagem é um pouquinho diferente do que a gente tinha dito no teaser anterior, porque no outro a gente viu que aquele lugar ali que foi mostrado virou a base militar. Então a gente vê que aquilo ali é como se estivesse preparando o terreno para se transformar nessa base militar, sabe? Então, mas deu para ver como que a cidade ficou completamente destruída. Então a gente tem o Will conversando com a Eleven ali na base que vai ser a deles, né, agora nessa rádio, que é a WSQK, ele falando que não aguenta mais ficar preso ali, que talvez eles, naquela noite, eles consigam resolver tudo e acabar com o Vecna. Não dá pra entender se esse diálogo é inteiro com a Eleven, porque já emenda em outras cenas, mas tem esse momento do Will conversando ali com a Eleven, que ele tá bem chateado, e quando ele fala sobre estar preso ali, tem uma cena que mostra que a cidade foi meio que cercada ali por militares, né, então dá a entender que vai ter uma divisa ali entre Hawkins e o resto do mundo, porque tem umas grades assim, e tudo cheio de policial em volta. Logo depois tem uma imagem que eu achei muito interessante, que é a Joyce chegando naqueles túneis que apareceram lá na segunda temporada, quando o mundo invertido tava ali entrando no mundo real, que teve toda aquela história das abóboras. Tem vídeo completo, inclusive, aqui sobre a segunda temporada de Stranger Things, pra quem quiser refrescar tudo que aconteceu. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, no primeiro momento, quando eu vi só a Joyce e eu falei, cara, tem alguém chegando atrás dela. E é a Eleven, eu achei uma foto que tá um pouquinho melhor e dá pra ver que é a Eleven que chega ali atrás dela, e dá pra ver que elas estão descendo meio que uma escada e parece que tem mais uma pessoa descendo, mas essa pessoa não dá pra entender exatamente quem seja, tá? Eu acredito que pode ser o Mike ou algum dos meninos, ou todo mundo vai descer por ali, mas inicialmente só deu pra ver a Joyce e a Eleven de fundo. E logo em seguida a gente tem uma cena que mostra que eles vão ter uma passagem secreta ali, que eu acredito que vai ser nessa rádio, né? Ali vai ser a base deles, e já rolavam os boatos de que ia ter um bunker ali naquela rádio, onde eles iriam ficar escondidos e bolar todos aqueles planos, e deu pra ver que é mais ou menos esse lugar que apareceu em diversos momentos no trailer, né? Inclusive naquele teaser que tinha saído anteriormente, mostra esse lugar, então acho que essa passagem secreta vai direto pra esse bunker. E a gente vê quem tá entrando ali é a Nancy, o Jonathan, a Robin e o Steve, então ali é realmente a base deles. Depois disso temos uma cena de Eleven e Hopper no mundo invertido. A gente já tinha tido uma cena parecida com essa no teaser anterior, então a gente já sabia que eles iriam pro mundo invertido, mas a gente ainda não sabia para quê. Mas nesse trailer agora, em algumas imagens que tem saído por aí, dá pra entender que eles estão numa missão pra chegar no laboratório da Doutora Kay, que vai ser uma personagem nova dessa temporada, mas a gente já fala sobre isso. Então a gente tem uma cena que eu achei muito legal, porque a gente sabe que o Mike é o líder do grupo, né, o líder do grupo dos meninos, e agora que tá o grupo todo junto, a gente vê que ele tem essa mesma posição, porque eles estão ali fazendo um plano
pra atacar o Vecna, pra acabar com o Vecna. Então ele tá ali, dando aquelas palavras de incentivo ali na ponta da mesa e todo mundo em volta ali do grupo. Eu achei essa cena muito legal, porque eu particularmente gosto muito e concordo com a ideia de que o Mike é o líder do grupo em vários momentos. E bom, como eu falei pra vocês que já ia falar sobre a Doutora Kay, ela é uma personagem nova, né, que vai aparecer ali nessa temporada, que supostamente vai fazer testes tipo o que o Brenner fazia com a Eleven em outras crianças de Hawkins. E parece que essa mulher vai ter um laboratório dentro do mundo invertido. E é esse lugar que a Eleven está invadindo naquela cena incrível do trailer, que ela tá pulando aquela grade. Gente, sério, a Eleven vai estar muito, muito, muito mais poderosa nessa temporada. Eu mal posso esperar pra ver isso, sério. E a gente vê que ela tá invadindo esse lugar mesmo, porque logo depois, mais pra frente no trailer, mas já vou falar sobre isso aqui, ela tem uma cena que ela tá pulando um lugar assim, um telhado, né, que parece de vidro. Então é exatamente esse mesmo lugar. E pelos boatos que rolam por aí, parece que a Eleven vai tentar entrar nesse lugar pra abrir passagem pro Hopper, que vai estar junto com ela ali no mundo invertido, né, pra fazer o ataque deles ali naquele laboratório da Doutora Kay, porque ela vai estar atrás da Eleven também pra poder replicar os poderes da Eleven e entender o que acontece ali. Depois disso, a gente tem uma cena em que a Joyce aparece muito apreensiva. Dá pra ver que o Mike tá no fundo, né, dessa imagem. E dá pra ver dois pezinhos, assim, como se estivessem deitado ali no sofá. Eu tô achando que é o Will, vi várias outras pessoas pela internet também achando que é o Will, que aquilo ali pode ser depois do que aconteceu lá no final do trailer, que, calma, vamos por partes, tô indo pela ordem que as coisas aconteceram no trailer, mas eu realmente acho que pode ser o Will que esteja às vezes desmaiado ali, não dá pra saber exatamente o que é, mas dá pra ver que a Joyce tá bem apreensiva, lembra muito a afeição que a Joyce estava lá na segunda temporada, que ela não sabia o que fazer com o Will quando o Will estava ali possuído pelo Devorador de Mentes. Tivemos um momento ali que mostra a cena em que os meninos vão fazer um plano. Eu acho que esse plano vai ser o plano inicial de talvez atingir o Vecna, ou existe também uma outra teoria de que eles vão tentar salvar essas crianças que a Doutora Kay vai meio que sequestrar. Então não dá pra saber exatamente ainda, mas dá pra ver que eles estão montando um plano ali, que eram algumas imagens que já tinham aparecido no vídeo de bastidores que eles tinham lançado o ano passado. E aí, logo em seguida disso, tem o Will olhando pra cima, alguma coisa chama a atenção do Will, que a gente também já tinha visto em algumas imagens de bastidores que tinham saído. E eu tô, assim, gente, muito preocupada, porque o Will vai sofrer muito nessa temporada. E aí eu achei interessante porque os meninos estão fazendo o plano baseado no que eles sabem do Dungeons and Dragons, né, no jogo deles ali. E aí a gente logo em seguida tem uma cena da Eleven falando pro Mike que dessa vez não é como numa das campanhas dele, que não dá pra escrever o final, não dessa vez. E ela tá com aquela roupa que ela entra naquela água ali, né, de privação sensorial, pra entrar naquele lugar no vazio e tal. Então, pode ser que naquele momento, eu tenho teorias, tá? Que a Eleven ou esteja fazendo aquilo pra aprimorar os poderes dela, tipo o Projeto Nina, que aconteceu na quarta temporada, ou talvez ela esteja tentando procurar alguém no vazio. Vai ser a Max? Vai ser o Will? Vai ser outra pessoa? Ainda não sabemos, mas pode ser que seja alguma coisa relacionada a isso. E também vale ressaltar que os dois nessa cena, eles estão bem tristes, assim. O Mike tá bem cabisbaixo e a Eleven também, tanto que eles estão falando, a voz da Eleven tá até meio triste, assim. E tivemos mais uma vez uma cena que tinha aparecido lá no teaser também, que tinha saído há uns meses atrás, que é aquele céu se abrindo e a Nancy e o Jonathan vendo aquilo, mas dessa vez a gente tem um ângulo um pouquinho diferente, porque a imagem tá um pouco mais aberta, e dá pra ver que bem no fundo tá como se tivesse umas coisas derretendo. Não dá pra saber ainda se aquilo ali é no mundo invertido ou se é no mundo real, a gente ainda não tem uma confirmação disso, e eu não vou me arriscar a dizer aqui no que é, porque eu realmente não consigo fazer ideia de que lugar seria aquele ali, mas dá pra ver que tem alguma coisa derretendo ali. Achei isso bem interessante com essa explosão, alguma coisa tá acontecendo ali, seja no mundo real ou seja no mundo invertido. E então tem uma cena que simplesmente eu fiquei chocada a hora que eu vi o trailer, que é uma cena que a gente já tinha visto também no teaser, né, que é aquela fumaça, que é como se fosse do Devorador de Mentes, subindo a torre da rádio, a Robin vendo, e depois a gente tem uma cena que a Robin e o Murray estão olhando ali, eles estão do lado de fora ali da rádio, e o chão está se abrindo, tem um portal abrindo do lado de fora da rádio, da base deles. Eu não sei o que pensar sobre isso. A hora que eu vi essa cena, eu cheguei a pausar o trailer nessa hora, que eu fiquei assim, como assim? Então tivemos a cena da Nancy ali falando sobre o Vecna, né, que ele não vai parar enquanto ele não acabar com o mundo. Vimos aquela cena de novo que ela tá ali lavando a mão com sangue, que ela tá chorando bastante. Existem
boatos por aí de que talvez o pai dela vai ir de arrasta e talvez a mãe dela também vai ser atacada. A gente teve uma prévia disso em algumas coisas que vazaram de bastidores, mas ainda não é nada confirmado, tá? Mas dá pra imaginar que sim, vai rolar um ataque na casa dela. Então, eu acho que ela pode também estar falando sobre isso. E aí, tivemos uma das melhores partes desse trailer, que é a Eleven concentrando os poderes dela, que ela fecha a mão assim, e ela solta os poderes. E daí eles fizeram um corte pra uma cena em que tá uma explosão acontecendo ali. É no laboratório de Hawkins, na versão do mundo invertido. Tá saindo essa explosão de uma antena, que sai assim um raio vermelho e vai ficando azul. E dá a entender, por conta da edição, que aquilo é o poder da Eleven. Pode até ser que seja, mas eu acho que não tem a ver com essa cena de que ela tá concentrando pra jogar os poderes ali. Porque ela tá em outro lugar, eu acho. Nessa cena em que ela faz assim, que ela fecha a mão, é diferente de onde tá saindo aqueles poderes, aquela explosão bizarra que eu não consigo. Se aquilo for o poder da Eleven, eu vou ficar muito passada, mas eu realmente não consigo entender o que é aquilo. Se é uma onda sonora, eu vi até muita gente falando pela internet com teorias que poderia ser uma onda sonora para atrair os Demogorgons e enfim, ou alguma outra coisa, um poder da Eleven, não sei, mas eu sei que fiquei impactada. Eu não sei o que dizer sobre essa explosão, juro pra vocês. Logo depois disso tem uma cena da Nancy chorando com o Jonathan, uma cena que a gente também já tinha visto no teaser. Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A cena que a gente viu no teaser, a cena que a gente viu no teaser. E eu acho que isso foi proposital, porque obviamente eles não podem entregar muito da temporada. Então algumas coisas ficaram repetitivas, mas tem tanta coisa nova que essas cenas tá tudo bem colocar de novo, pelo menos no meu ponto de vista. Mas dá pra ver que realmente ela vai ficar muito chateada. Logo depois disso, tem uma cena do Demogorgon atacando o Lucas. Essa cena, a gente tinha saído umas fotos na semana passada de que ia rolar esse ataque do Demogorgon no Lucas. Eu não sei o que dizer, porque parece que também são naqueles túneis, né, ou algum túnel diferente, não dá pra saber se o Lucas tá tentando chamar a atenção do Demogorgon, mas eu não sei o que ele vai fazer, porque o Demogorgon tá ali em cima dele. Eu não sei o que dizer, gente, não sei o que dizer, eu não sei como que ele vai conseguir escapar disso. Logo depois tem uma cena da Nancy atirando lá na base militar. E eu achei interessante porque parece que a Nancy não tá atirando em um Demogorgon. Parece que ela tá atirando em uma pessoa. Porque aquele momento ali, acho que não tinha começado o ataque dos Demogorgons ainda. Então eu fiquei meio pensativa em quem a Nancy poderia estar atirando. Logo em seguida, a gente tem mais uma cena do pessoal olhando pra cima, tá? A Nancy, o Jonathan e o Dustin, eles estão ali, acredito que no mundo invertido, e olhando pra cima de novo. E não é a mesma cena do céu se abrindo, porque a posição em que a Nancy e o Jonathan estão na imagem tá trocada. Quando eles estão olhando o céu se abrindo, a Nancy está de um lado e o Jonathan desse, e quando tem essa outra cena, eles estão opostos. Então não é a mesma coisa, tem outra coisa no céu chamando a atenção deles. E é então que temos uma cena que eu estou muito intrigada. Eu tenho as minhas teorias sobre, que é uma imagem, assim, como se fosse da dimensão X ali, que tem aquelas coisas flutuantes, uns raios, e tem alguém caindo ali. Vi algumas teorias na internet que falando que poderia ser a Holly. Eu acho que pode ser o Will, naquele flashback de quando ele foi raptado lá na primeira temporada. Eu acho que pode ser o Will, e daí a gente vai entender a ligação dele com o mundo invertido, com o Vecna. Mas ainda não dá pra saber, porque a imagem tá muito distante, então não dá pra ter uma real noção de quem é essa pessoa. E é então que o coração começa a dar uma apertada muito grande, porque a gente tem uma imagem do Jonathan abraçando os meninos ali, e ele tá chorando bastante, assim, dá pra ver que ele tá com uma cara de choro, e eu não sei o que dizer sobre essa cena. Aparentemente, o Will tá com ele nessa cena. Ele tá abraçando os 4 meninos e a Eleven tá ali abraçando ele. Inclusive, dá pra ver que o Steve tá no fundinho da imagem. Então, vamos rezar para que o Steve permaneça vivo. Tem uma cena bem rápida no trailer que é a Eleven lutando com algumas coisas em volta dela ali. Parece que é no mundo invertido, tem um tanto de coisa voando assim em volta dela, uma poeira, uns destroços, não dá pra saber o que é aquilo. Mas ela tá tentando lutar com aquilo ali de todo jeito. Logo em seguida vem uma cena ali de uma explosão de uma janela ali. Parece que é um lugar que tá cheio de militares e tem uma pessoa caída no chão. Ainda não consegui identificar quem é essa pessoa exatamente, mas tô curiosa pra saber que lugar é esse, porque não dá pra entender, é só uma sala com uma explosão, assim, de um tanto de vidro vindo na direção das pessoas que estão dentro dessa sala. Não dá pra saber exatamente onde é esse lugar. Quais são as teorias de vocês aí, porque eu realmente não consegui reconhecer esse lugar ainda. Temos a primeira e única aparição de Max nesse trailer, que é o Lucas com ela no colo e um rádio na mão, correndo ali pra um elevador, fugindo de um Demogorgon. Como eles dois vão
escapar desse Demogorgon mais uma vez. Eu não sei, os Demogorgons estão muito em cima do Lucas. Eu estou um pouco preocupada com o Lucas, inclusive, nessa temporada. Porque eu não sei como que eles vão conseguir fugir. Porque a porta tá assim, o Demogorgon tá aqui e a porta tá aberta. Então eu não sei, eu não sei. Eu só espero que não aconteça nada. Aparentemente não vai, eu tô torcendo pra que não. Mas eu também não sei como que eles vão conseguir escapar desse Demogorgon. Vai ter que ser a porta de elevador fechada mais rápida do universo pra poder eles não serem atacados. Bom, eu falei sobre a mãe da Nancy, né, um pouquinho mais atrás, e a gente tem uma cena bem rapidinha da Holly indo ajudar a mãe dela. Dá pra ver que as duas estão com o cabelo molhado, a roupa molhada, que acredito que é uma cena seguinte do que a gente viu no teaser, que elas estão se escondendo ali naquela banheira. Acredito que a mãe da Nancy ali, da Holly e do Mike esteja ferida e a Holly tá ali tentando prestar socorro pra mãe dela. Tivemos também uma aparição da Doutora Kay nesse trailer, bem rapidinha, ela atirando ali do lado de um soldado, acredito que possa ser ela atirando, em um dos Demogorgons no ataque que vai acontecer ali na base militar, que são as cenas seguintes, né? A gente vê também a Joyce tentando ali andar com o Will tá meio apagado, o Mike vai tentar ajudar ela. Temos de novo aquela cena do Mike protegendo as crianças, porque os Demogorgons estão completamente loucos ali na base militar, atacando todo mundo. E aí vamos para o final do trailer, que é o Vecna, e dá pra ver que ele fez assim, destruiu tudo ali, todos os militares aparentemente estão mortos, sem piedade. Vimos pela primeira vez de verdade como que tá o visual do Vecna nessa temporada, tá absurdamente incrível de bem feito. Eu sou maquiadora, pra quem não sabe, então eu amo os efeitos que eles colocam ali, porque são efeitos reais ali, né? Ele tá caracterizado de verdade, tem o CGI, óbvio, mas a gente sabe que boa parte daquilo ali é real, e eu fico, assim, impressionada, porque é de uma qualidade absurda, absurda, e dá pra ver o quanto ele ficou destruído depois de a Nancy dar aqueles tiros nele na quarta temporada. Ele ficou bem destruído, e mesmo já tendo passado 1 ano e meio, ele ainda não se recuperou 100%. Mas o que eu quero falar não é sobre o visual, necessariamente, do Vecna, eu quero falar sobre ele falando: William, você vai me ajudar pela última vez. Gente, o que foi isso? Só de falar, eu chego e me arrepio, porque na hora que eu vi isso, eu fiquei passada. Ele levantando o Will, trazendo o Will assim pra perto dele, colocando a mão assim perto do rosto do Will com uma cara assim, desesperado. Eu não sei o que esperar, porque quando eu vi isso, eu só consegui pensar: o Will vai de arrasta. O Will não vai sobreviver. E eu espero que eu esteja errada. De verdade, eu gosto muito do Will. Eu sou a pessoa que eu não quero que ninguém do elenco principal morra. Não quero, não sou desse time. Não gosto que os meus personagens queridinhos vão de arrasta, então eu vou torcer pra todos ficarem são e salvos sim. Ah, vai ser muito difícil isso acontecer? Vai, mas eu quero que todos fiquem vivos, tá? Mas eu acho que isso vai ferrar bastante com o Will, e vi muitos lugares falando que essa cena vai ser o final do volume 1, né? Então, imagina a gente terminar isso desse jeito e ter que esperar ainda mais um mês pra ter próximo episódio. A gente vai surtar muito. Bom, esse vídeo foi só uma passada, assim, bem geral pelas cenas que apareceram nesse trailer, que foram muitas. Eu vou trazer vídeos aqui de teorias e analisando mais detalhes, então se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nada. Eu quero trazer muitos detalhes, tem muitos detalhes pra gente falar, eu não trouxe tudo num vídeo só, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então aguardem que vai ter, sim, muitos vídeos de teoria aqui no canal, porque eu já estou com várias aqui fervilhando na minha cabeça, me controlei bastante nesse vídeo pra não falar todas elas aqui. Mas eu posso dizer que esse trailer me deixou ainda mais animada. Eu já tava muito empolgada, mas ver esse trailer, gente, juro pra vocês, a hora que eu terminei de ver, eu queria chorar. Porque eu comecei a ficar desesperada que os personagens, na minha cabeça, todo mundo vai de arrasta. E como eu falei pra vocês, eu sou muito apegada aos personagens, eu gosto muito deles e eu não quero que ninguém morra, eu quero que tenha um final super feliz. Contem aqui o que vocês acharam, comecem a colocar as teorias de vocês aqui nos comentários, que a gente vai destrinchar todas essas teorias. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.